Muito boa noite, bem-vindos a mais um Sala Privada. Sala Privada que hoje voltamos com convidados, com a Isabel, com o Dr. Nuno Trovão, com a Dra. Carla Veiga Rodrigues, que hoje está connosco novamente. E hoje vamos falar, Isabel? Hoje vamos falar sobre cancro e sexualidade masculina. Decidimos trazer este tema porque sabemos perfeitamente que há imensos casos de cancro nos homens, também há nas mulheres, e também traremos esse tema noutra ocasião, mas decidimos focar-nos nisto porque existem vários tipos de cancro que têm realmente um impacto grande na sexualidade dos homens, tanto na sua performance sexual como também nas suas relações, até a relação emocional. E também no seu estado emocional, não é? Na sua imagem, não é? Porque é algo que para os homens é tão importante. Exato. Não é? O impacto que muitas vezes estas situações de cancro podem trazer para a imagem que têm e que sempre tiveram, não é? E então seria realmente interessante trazermos este tema hoje, e trazemos então a Dra. Carla Veiga Rodrigues, porque para além de ser médica de clínica geral e familiar, tem também especialidade na área da sexologia e está perfeitamente apta a falar-nos destas questões mais médicas, destas situações de cancro. Por isso passava-lhe a palavra. Ora, boa noite a todos, obrigada novamente pelo convite, é sempre uma honra estar aqui. Falar de cancro no masculino obriga-me a fazer o meu conflito de interesses, que é eu sou mulher. Portanto, eu não consigo de todo entender o que é passar primeiro por um processo neoplásico ou oncológico, segundo no papel ou na carne de um homem. O que eu consigo explicar é aquilo que vemos no dia-a-dia, o que são as dúvidas mais frequentes e quais são aqueles pontos importantes que temos a reter em termos de avaliar o que é que pode ou não ser uma neoplasia, gerir e viver com um diagnóstico e ver o que temos em termos de dia-a-dia, o que é que podemos esperar com algumas terapêuticas ou algumas cirurgias. Como a Isabel falava, e muito bem, quando temos primeiro um diagnóstico de cancro é como se caísse o mundo, tudo desabasse, e às vezes é preciso ir apanhando as pecinhas aos bocados. Depois temos tratamentos e terapêuticas que são altamente desconfortáveis e que são danosas não só para a saúde mental como para o nosso bem-estar físico. Quando estamos a falar no caso do homem, estamos a falar, quando falamos de cancro, essencialmente falamos sempre de vários tipos de terapêuticas. Umas são as cirúrgicas, outras são a radioterapia, outras podem ser, por exemplo, a quimioterapia, ok? E todas estas têm componentes secundários a elas diferentes. Portanto, como a pessoa vai vivenciar o seu processo de reabilitação oncológica depende muito da terapia em causa, do cancro em causa e da fase em que ele foi diagnosticado. Se pensarmos num diagnóstico precoce, obviamente que teremos menos terapêuticas invasivas, terapêuticas um bocadinho mais fáceis de lidar e provavelmente uma reabilitação um bocadinho mais feliz ou mais fácil, mais simpática. Quando estamos a falar de situações em cancros em faixas etárias mais extremas, cancros já diagnosticados quando estão extremamente disseminados ou quando vamos ter que abarcar quase estas três panóplias terapêuticas, aí estamos a falar de efeitos secundários maciços para o dia-a-dia e para a sexualidade, obviamente. E é também aquela questão, e nomeadamente quando falamos do cancro no testículo, da próstata, que para além da tal notícia e a palavra cancro que assusta qualquer um, não é? Quem está realmente com a doença e toda a família e amigos que estão à volta. Mas nomeadamente aqui nestes cancros, e porque estamos a falar da questão da sexualidade também, é de certa forma também entendido como uma castração, não é? De sentir que certo. Acabou. É uma castração não só de nomenclatura, mas muitas vezes biológica. Porque quando nós estamos perante, por exemplo, um cancro da próstata, frequentemente damos terapia antiandrogénica. O que é que isto quer dizer? Nós vamos bloquear as hormonas sexuais masculinas. Há uma feminilização do que é o corpo do homem. Pode haver um aumento da mama, pode haver uma rarefação da barba. Portanto, o que acontece é que a imagem corporal da pessoa fica mais feminina. E nenhum homem que se interprete como homem, com a sua identidade sexual extremamente masculina, acha muita piada a uma mudança que não foi voluntária e que aconteceu, obviamente, por motivos terapêuticos e por um bem maior, mas que não é simpática nem para a pessoa nem para o casal. Além de que
a forma como isto vai afetar a sexualidade não é só no ponto de vista da imagem corporal. Ora bem, eu não gosto de generalizar, porque quando estamos a falar de cancro, cada pessoa é uma pessoa e cada cancro é um cancro e cada situação é uma situação. Portanto, se calhar é melhor eu compartimentalizar para os diferentes tipos de cancro, não? Falando na questão da próstata, temos as várias terapêuticas que podemos usar, não é? A terapêutica antiadrenogénica, a questão da radioterapia e a questão da cirurgia. Todas elas são bastante danosas para a sexualidade. Falando na questão de diminuirmos os androgénios em circulação, obviamente que vamos ter um componente de dificuldade de um aumento da ereção e às vezes até da ejaculação. Quando estamos a falar de radioterapia, frequentemente a zona envolvida é a pelvis, portanto o que isto vai fazer é danificar tecido ali ao redor da próstata. O que é que temos ali? Temos uma uretra, temos uma próstata a envolver a uretra, temos uns músculos que nos ajudam na contenção urinária. Portanto, a partir do momento que estamos a fibrosar aquele tecido em prol de matar tecido cancerígeno para travar a progressão da doença, muitas vezes estamos a causar iatrogenia, sendo que, o que é que se espera? Vamos trocar por miúdos. Incontinência é uma das coisas que se pode esperar, dor é uma das coisas que se pode esperar, uma dor que pode ser referida a outras zonas do corpo, por exemplo, dor referida ao testículo, dor referida à perna ou à coxa. Podemos estar a falar de dificuldade em ereção, porque a ereção não é só um tecido, um pênis, não é? A ereção tem um componente neurogénico, portanto temos nervos que têm que comunicar com o nosso cérebro para que a ereção se processe, temos vasos que têm que comunicar e receber o sangue para que a ereção exista. E com as terapêuticas cirúrgicas e de radioterapia, frequentemente estamos a danificar essa programação, essa ligação de canais que tem que acontecer para que possa haver uma ereção. Por outro lado, a ejaculação muitas vezes também fica afetada e às vezes há pessoas que até se queixam que urinam durante o ato sexual. Portanto, a climatúria sai urina porque perdem um bocadinho a capacidade o esfíncter que tinham, portanto, que perdem essa capacidade. E é preciso preparar a pessoa para isto. Preparar a pessoa para o tipo de terapêutica que vai ter e as consequências que esperamos para o dia-a-dia desta pessoa. É importante explicar que quando a pessoa vai fazer uma prostatectomia radical, e que aqui isto significa que vamos tirar o máximo de tecido prostático possível, nem sempre se consegue preservar os nervos à volta do pênis, portanto há um maior risco de disfunção erétil. Quanto mais radical for a cirurgia e menos proteção nervosa houver, e há sempre o risco da danificação de toda a rede vascular ali à volta, que vai ser importante para que a ereção aconteça. Por outro lado, quando tiramos a próstata na sua amplitude ou quase totalidade, vamos ter uma diminuição frequentemente do tamanho do pênis, para o qual as pessoas nem sempre estão preparadas. E é algo que os homens obviamente valorizam. Como é óbvio. O que é que temos a oferecer? Para além do pesadelo todo que eu acabei de descrever, há formas que nós temos de contornar a situação. Uma é a reabilitação sexual, que passa pelo facto de treinar o músculo erétil que existe no pênis para estar apto para vasodilatar. Então, para o pênis ficar ereto, o sangue tem que entrar. E esse sangue tem que entrar e os músculos que lá estão têm que dilatar para que a ereção aconteça. É um exercício, o sexo é exercício, o pênis é um músculo que tem que ser treinado. Às vezes há centros internacionais que o que fazem é começar esta reabilitação ainda antes da cirurgia. É uma coisa que pode ser oferecida. É importante que o início da terapêutica para a ereção, seja o sildenafil ou qualquer outro dos fármacos, o avanafil, o varnafil, todos os fármacos que nós usamos para a disfunção erétil, é importante que sejam usados precocemente, para darmos ao músculo mais tempo para treinar. Por outro lado, hoje em dia temos as fabulosas próteses penianas, que já têm um estado de arte muito interessante e são muito user-friendly, são cómodas, não tiram a espontaneidade do momento, porque podemos iniciar a ereção quando se deseja e tirar a ereção quando se deseja, portanto são sempre uma possibilidade. Agora, é preciso que estas cartas sejam postas na mesa. Exatamente, e que a pessoa
aprenda a lidar com essa situação, não é? Porque também é outra questão aqui, Nuno, se calhar estás mais habilitado a respondermos aqui a esta questão que é de certa forma, até porque estávamos a falar na questão da castração e de sentirmos menos masculino, não é? E lidar com isso também não é fácil. E antes de mais, boa noite a todos também. Precisamente, esta se calhar é uma deixa que eu posso fazer, uma vez que chegamos a este ponto aqui da explicação da Carla. Isto tem tudo, o processo terapêutico tem todo muito menos danos se for bem preparado. E para ser bem preparado é preciso que lhe seja dada importância. Aquilo que ainda acontece muitas vezes no seio da minha consulta, não é, de psiquiatria, é que alguém já lá chega porque está a lidar com as consequências do luto de uma sexualidade, ou porque está a passar por uma depressão que podem ter múltiplas causas, portanto, a reação à doença oncológica em si, às perdas, à reconstrução de papéis, etc. Ouço muitas vezes, por exemplo, a frase de a companheira do doente dizer: mal recebemos a notícia, disse-lhe logo, pronto, não te preocupes, porque eu não preciso da sexualidade, olha, não me importa nada. Ou muitas vezes até é transmitido por outros médicos ou por médico de família, por exemplo, pronto, agora vai ter que começar a pensar noutros interesses, ou seja, derrompante assim todo este luto. E como a Carla dizia, pode haver esse cenário, pode haver esse desfecho, mas cada caso será um caso, depende da precocidade com que é tratado, e não só é importante salvaguardar a sexualidade, como se salvaguarda num processo terapêutico de cancro todas as outras áreas de interesse da pessoa, para que ela não fique extremamente restrita a ruminar dia e noite desde que acorda o cancro, a doença, os tratamentos, os efeitos, estou farto de desistir. E nós tentamos abrir o leque, manter os interesses que tinha, descobrir novos, etc., potenciar-se. O guardar esse espaço para manter a sexualidade pode também ser terapêutico, porque todos os efeitos de viver uma sexualidade criam fisiologicamente, através de libertação de endorfinas, que, por exemplo, ajudam a colmatar a dor, o treino muscular, porque o sexo é exercício também. Tudo isso pode ser uma extremamente útil ferramenta terapêutica. E, se for valorizada, pode ser incluída a sexualidade até na preparação para o tratamento. E, portanto, quando se vai fazer essa preparação cirúrgica, se for feito o programa com estes fármacos que são utilizados para a disfunção erétil, no fundo o que estamos a aumentar é a reserva da capacidade dos genitais e, enfim, todo o sistema neurogénico para depois enfrentar os danos da doença. E é preciso que não seja posto, vou usar a expressão popular, o carro à frente dos bois. É preciso explicar ao doente que vamos acompanhando isto por fases, e pode haver inicialmente essa incontinência, pode haver essa dor, pode haver por exemplo, simples incapacidade de adotar a postura corporal que era habitualmente utilizada no ato sexual do casal, pode não conseguir, não tolerar essa posição. Há adaptações que se fazem, há brinquedos, há almofadas, há todo um conjunto de estratégias que é preciso serem faladas para se preparar e poderem ser incluídas na atividade sexual do casal. E depois há uma outra estratégia, que é expandir, e já falamos disto muitas vezes e reiteradamente, mas é sempre importante, é expandir o conceito de sexualidade. Exatamente. Nem todo o ato sexual envolverá a penetração vaginal, portanto, todo o toque, o abraço, outras formas de atos sexuais, etc., continuam a existir e se calhar até vão ser potenciados porque antes não eram tão valorizados. Vamos reestruturar a intimidade do casal. Precisamente. Não é? Claro. Mais do que a expressão do que nós vemos como sexualidade, nós vamos reestruturar o que é a forma deste casal comunicar de uma forma íntima, seja mediante o beijo, seja mediante a carícia, seja mediante as cócegas, seja mediante o abraço ou a penetração. Portanto, os princípios da reabilitação sexual passam sempre por maximizar o que temos e valorizar aquilo que ainda não tínhamos pensado. Sem dúvida. Que está lá. Nós todos nascemos com ferramentas sexuais extremamente úteis, muito mais do que os genitais.
E esquecemos Sem dúvida, delas. é algo que nós falamos aqui constantemente. Estamos sempre a trazer Mas este lá assunto. está, e a Isabel deve também sentir isto muitas vezes, que o facto de não ser comunicado nem falado, o homem está preocupadíssimo a julgar que, perdendo se calhar, deixar de dar prazer à minha mulher. não é? perdendo a ereção ou perdendo a ereção que tinha ou o tamanho peniano que tinha, Que vai ser aquilo incapaz de dar prazer, era não é? para a companheira ou companheiro importante e, portanto, ele agora vai ficar insatisfeito. E depois é preciso que haja quase este técnico a mediar para aquela pessoa dizer pela primeira vez à frente do doente, não, mas isso não é o mais importante para mim. É aquele momento em que até estávamos um bocado em preliminares, ou estávamos a namorar, ou estávamos etc. Que é o mais prazeroso, precisamente. Mas Sim. o nosso papel quase nunca é de dar às pessoas algo que elas não tinham. É só lhes lembrarmos que as coisas estão lá e eles se Exatamente. esqueceram delas neste processo. Portanto, o nosso papel enquanto terapeutas ou enquanto médicos ou pessoas que acompanham o casal em dificuldades sexuais, mais do que lhes trazer algo que eles não conhecem, que raras são as vezes em que trazemos algo que não conhecem, é mostrar-lhes aquilo que eles têm e não estão a usar. Portanto, está tudo, o casal tem todas as ferramentas para ter sucesso neste processo. Só precisa de alguém que lhes vá dando umas dicas. Que será um bocadinho o nosso E de papel. reajustar, não é? Muitas vezes lá está a reajustar, nem tudo tem que ser igual, não é? Encontrarmos então uma nova forma de fazer as coisas que não significa que vá ser menos prazerosa do que já foi, não é? Claro, um reequilíbrio. Pois, exatamente. Um reequilíbrio. Isso voltando um bocadinho atrás e à questão de que a Carla estava um bocadinho a falar, também da informação que o doente tem do leva profissional, para casa. claro, que o acompanha, não é? Porque isso Pronto. também é muito importante, não ser aquilo de, olha, É pronto, difícil. você vai ter uma cirurgia, pronto, Vai acabar, vai ser não assim. é? Acabou. Não é? Defendendo E depois- a classe é difícil, nós sabemos exatamente clinicamente o que vai acontecer e às vezes é difícil traduzirmos isto para o que a pessoa pretende ouvir, que é a parte prática, Exatamente. que Era é, isso que tínhamos vou falado. precisar de fraldas, não vou precisar de fraldas, vou precisar de uma algália, não vou precisar de uma algália, preciso tomar medicação, não preciso tomar medicação, isto vai ser para sempre ou isto não vai ser para sempre. Óbvio que isto são conceitos que não são estáticos, e o que eu digo hoje pode ser mentira amanhã e a pessoa amanhã já pode estar melhor, e daí o processo de acompanhamento terapêutico, não é? Não há um diagnóstico, a pessoa fica com ele e leva-o para casa sozinha. Sim, A ideia é sempre com estarmos sempre sempre em com a ideia de contacto. cada Agora, caso é um caso e cada pessoa... há efeitos secundários que Claro. esperamos por serem absolutamente mais frequentes ou pelo tipo de cirurgia que fizemos, e temos é que aconselhar a pessoa a passar por eles. A incontinência é um processo esperado, na grande maioria das vezes, é frequentemente temporária e pode ser melhorada tanto com medicação como com fisioterapia do pavimento pélvico, que é uma coisa que a maioria das pessoas não sabem que existe. Verdade. Existem Existe, fisioterapeutas sim, de pavimento pélvico que são profissionais maravilhosos e maravilhosas. Pronto, eu só conheço essencialmente mulheres, mas acredito que haja homens a trabalhar na área, e são muito úteis em fazer a pessoa perceber que músculos existem na contração muscular pélvica para condicionar a contenção ou a continência ou incontinência e trabalhá-los de forma a potenciar o que temos para colmatar uma situação que aconteceu. E o processo de reabilitação de uma incontinência com um fisioterapeuta de pavimento pélvico é muito mais rápido versus o processo de reabilitação sem fisioterapeuta de pavimento pélvico. Portanto, fica aqui também mais uma dica. Entrando aqui noutra temática também sensível, e quando falamos de pacientes jovens em idade fértil e que querem constituir família, de terem também este receio de com um cancro, falamos do testículo, ou isso, que possam ser incapazes Certo. de engravidar a mulher, e isso também é algo que afeta muito. Claro. Um cancro a neoplasia testicular é uma patologia frequentemente mais precoce. Vemo-la em faixas etárias mais jovens, às vezes nos 20, às vezes nos 30, às vezes nos 40, mas estamos a falar de pessoas que mantêm o seu estado fértil. Aliás, o estado fértil os homens frequentemente mantêm quase até ao fim de vida, têm esta felicidade, mas estamos numa fase em que frequentemente colide com a fase de constituir família, de desejar filhos e algo mais. Qual é o problema? Cada vez mais nós vemos cancros numa idade mais avançada, em que já o encaramos de outra forma. A forma de encarar um cancro que é limitativo, não só a nível sexual, mas a nível fértil, numa faixa etária tão precoce, é preciso ser vista de outra forma. Em primeiro lugar, acho que muitos dos homens não fazem a sua palpação testicular,
E é importante estarem atentos à dureza, à consistência dos seus testículos, à forma como eles deslizam ou não no saco, de estarem aderidos ao saco ou não, ou de terem dor. Isto pode ser um sinal de que algo se passa, não é? Portanto, é importante, da mesma forma que nós mulheres fomos ensinadas a fazer esse autoexame para a mama, embora a sensibilidade não seja, obviamente, muito alta, é importante que os homens sejam ensinados a fazer este autoexame dos seus genitais e a palpação testicular. Por outro lado, quando aparece um diagnóstico de um cancro de um testículo, regra geral, o que vai acontecer vão ser duas vias. Ou se trata de um cancro particularmente benigno, em que bastará a cirurgia e que se faz a remoção do testículo afetado, e aí podemos ou não pôr uma prótese, que são umas próteses que são muito, muito semelhantes ao que é o testículo normal e funcionam um bocadinho por uma questão de imagem corporal, não por uma questão funcional. Claro. E temos a situação de cancros que precisam, para além da cirurgia, de quimioterapia. O que é que a quimioterapia pode trazer? Pode afetar, de facto, a fertilidade masculina. Portanto, é importante que estes casais sejam sensibilizados e encaminhados para um centro onde possa ser feita a recolha de gametas e preservação, para se mais tarde desejarem ter um filho, este possa ser feito com os seus gametas que estarão em conservação. Neste momento há uma série de hospitais centrais que têm os seus próprios centros de fertilidade a que devem recorrer e que, regra geral, quando há um diagnóstico em contexto hospitalar, os utentes serão encaminhados para os centros de apoio à fertilidade quando este tipo de cancros são diagnosticados. Agora, é sempre preciso um componente não só de orientação, mas muitas vezes de apoio psicológico, não é, Isabel? Acredito que frequentemente lido com pacientes que acabam por ficar limitados na sua sexualidade ou na sua fertilidade cedo. Isto é um processo de luto que é preciso acontecer e reestruturar, não é? Claro que sim, principalmente porque tem tudo a ver com as expectativas que são criadas à volta, não é? Neste caso da parentalidade, não é? Do saber que se está apto a corresponder às expectativas do outro quando se está numa relação, não é? E quando de alguma forma se sente que isto está abalado, não é? Há a sensação de não ser suficiente, talvez para a outra pessoa, não é? E o risco de a relação ficar ameaçada, não é? Surge muito este tipo de pensamentos e de sentimentos. Mas trata-se de um cancro em que muito frequentemente a sexualidade não é assim tão afetada quanto isso, que se não for, se a terapêutica for, se estivermos a falar de uma situação benigna e for pura e simplesmente a exerce do testículo e a colocação da prótese, nem sempre a sexualidade é assim tão afetada quanto isso. Agora, há obviamente situações muito mais extremas em que mas a sexualidade vai ser preservada, é mesmo uma questão de retrabalhar, reestruturar, porque pode haver ali um período em que a sexualidade não esteja a funcionar no seu pleno, ou no habitual para o casal, e é preciso compreender que há fases de transição e que se conseguem ser superadas, portanto nessa fase maximizar outras práticas, outras formas de expressar a intimidade e a sexualidade e lentamente reestruturar e recondicionar à forma que o casal deseja ter. Já quando falamos de cancros do pénis, já estamos a falar de uma situação um bocadinho diferente, porque pode ser pura e simplesmente a exerce da lesão que for vista, ou pode terminar mesmo com uma amputação do pénis, o que é dramático para muitos homens, não é? É a verdadeira castração cirúrgica do que os homens veem, frequentemente, como a sua identidade, não é? Claro. O pénis na sua plenitude, perdê-lo é castrador emocionalmente, sobretudo. Exatamente. E era a questão que estávamos aqui a falar, até porque utilizamos várias vezes a expressão luto nestas questões. Nuno, como é que se lida com estas situações, se é que se consegue lidar de uma forma... Conflito de interesses, também nunca lidei com um doente que tivesse passado por um tratamento tão radical como uma amputação, mas também posso dizer que saindo um bocadinho além do âmbito do cancro masculino genital, qualquer processo de cancro que a pessoa esteja a passar, e sendo frequente nos homens também, o gastrointestinal, etc., a imagem corporal vai ser afetada, por exemplo, se tiver uma cicatriz cirúrgica, se perder peso durante os tratamentos, se ficar com o saquinho no abdômen da colostomia ou da ileostomia, naturalmente que a pessoa, sentindo a imagem corporal afetada, como sentirá e terá, de facto,
também em casos como o da amputação peniana ou enfim, uma deformidade porque houve algum processo de extração que foi necessário para o tratamento, pressupondo que o doente assim quis decidir, porque também deve ser uma decisão partilhada, há um luto para fazer, e que muitas vezes é um luto patológico e estamos a falar de um estado depressivo. O que é que acontece com a depressão e a resposta, os mecanismos de resposta sexual? Começando essa resposta pela fase do desejo e depois da excitação, estamos a falar da ereção peniana, no caso do homem, ela vai estar um pouco toldada desde o início, ou seja, existe esta relação dual de depressão e disfunção sexual, em que a pessoa deprimida, obviamente, não consegue fruir de prazer nos interesses que eram habituais, já não são tão apelativos, não provocam a mesma saliência no pensamento, não é? Na mente, não provocam o mesmo apelo e, portanto, não deixa o impulso neurológico cerebral até aos genitais que predispõe a pessoa para o ato sexual, e ao mesmo tempo também diminui a resposta cerebral e mesmo da sensibilidade periférica e genital a estímulos dos órgãos dos sentidos, de visão, audição, o tacto, tudo, que a pessoa até possa estar a receber diretamente. Existe uma diminuição da resposta e, portanto, a pessoa não tem desejo, e se antes se pensava que era mais nas mulheres e até nas classificações médicas internacionais acabou por se adotar o conceito sociológico de nas mulheres a excitação e o desejo são um bocadinho mais mistos, são mais circulares, um influencia o outro. Tem-se cada vez mais descoberto que nos homens com disfunção sexual também é assim mais circular e mais em loop, ou seja, o desejo aumenta a excitação também aumenta o desejo e sofre interferências do contexto. E não é só linear. Excitação, depois ereção, etc, até ao orgasmo. O que acontece aqui é que o desejo e a ereção peniana, portanto a parte da excitação, vão estar afetados, o que traz consequências ainda de agravamento, porque a pessoa que já está deprimida começa ainda a ter reforçada aquela ideia, aquela que nós chamamos de cognição depressiva, de uma menos-valia, de uma incapacidade, de uma sensação de inutilidade, todos eles sintomas da depressão. E aqui o que será mais importante em termos pragmáticos, julgo que é fazer a pessoa analisar o seu contexto real, porque muitas vezes o que acontece nessas cognições depressivas é que a pessoa está a julgá-las de uma forma mais pessimista, e se eu conseguimos analisar objetivamente quais são as limitações que tem, então é sobre essas limitações que se vai conseguir trabalhar, não é? E adaptar com as outras estratégias de potenciação das capacidades e da sexualidade deste doente. Por outro lado, também acontece que quando é oferecido acompanhamento também psiquiátrico para um doente a passar por um processo de cancro, se ele não for idealmente conduzido, pode também, com a terapêutica antidepressiva, estar-se a afetar a sexualidade. Ou seja, o ideal é que a pessoa já não ande deprimida e dá-se aqui uma medicação para a pessoa conseguir também tolerar melhor os tratamentos e não querer desistir, etc. E se ficar esquecida da sexualidade como é, estamos, na verdade, a potenciar por outra via, não é? E, portanto, é fácil. Também o tratamento de um processo, de uma reação depressiva que tem a ver com o luto de uma função que se está a perder ou que está ameaçada, tem que contemplar, se falarmos de tratamento médico, um tratamento psiquiátrico e medicamentoso que seja poupador ou que seja potenciador da sexualidade. Portanto, também é uma questão que deve ser falada pelo doente e pelo médico, mas para que ambos saibam que isto é importante. Decisão partilhada. Exatamente. Sempre, que é cada vez mais o que nós pretendemos na medicina, não é? Acabou aquele conceito de disease-centered, portanto centrado na doença e no que a doença implica, mas sim passamos para o patient-centered concept.
Portanto, a decisão vai ser guiada com o paciente e pelo paciente. Claro que isto não invalida o que é a nossa decisão clínica, não tirou de facto poder ao médico, como alguns colegas da velha guarda às vezes sentem. Não é tirar poder nem decisão, é incluir o paciente no processo de decisão terapêutica, porque ele vai ser a pessoa que em última instância vai viver com aquilo e vai, daquilo que estamos a decidir. Sem dúvida. Portanto, é preciso uma população cada vez mais literada para a saúde para ser capaz de tomar esta decisão em plena consciência, não é? Mais do que eu chegar e dizer, olha, eu tenho 5 antihipertensores que lhe posso colocar, se calhar é importante dizer, olha, eu tenho vários fármacos que lhe posso colocar. Um tem este efeito secundário e este benefício, o outro tem este e outro tem este. Qual é que lhe parece mais interessante? Porque aqui estamos a mostrar, nós tivemos a decisão clínica de dizer, ok, é preciso farmacoterapia, temos este espólio ao dispor, mas agora para si, qual é que é o mais adequado? É o que toma de manhã? É o que toma à noite? É o que faz urinar tantas vezes por dia, porque se calhar se anda a sair de casa não é tão fácil. E este processo para o paciente é importante. No fundo, reforça a aliança terapêutica entre médico e doente. E na sexualidade, esta aliança terapêutica é crucial. Para que possa haver uma transmissão de informação mais fluida, uma sensação de validação por parte do paciente, porque em casa às vezes não são validados e não são reconhecidos os problemas e os sentimentos que cada um tem. Nada de todo, estás a exagerar, esquece lá isso, avança, faz. O simples facto de validar, eu ouço, eu vejo, eu sei que é difícil, eu estou aqui para apoiar, é terapêutico. Claro. Sem dúvida. Até como dizia há bocado o Dr. Nuno muito bem, muitas vezes, por exemplo, a companheira até pode estar muito tranquila com a ideia de deixar de haver vida sexual, não é? Mas ele pode não estar. Claro, mas por vezes é um mecanismo da companheira de assegurar que não vai ser um problema e às vezes pode tentar tranquilizar ou de certa forma achar que vai tranquilizar. Se eu vou continuar aqui, não é isto que é importante para mim, mas a forma como fraseamos pode ser limitadora e na hora é preciso às vezes fazer essa ponte e dizer, pronto, é claro que não te vou deixar porque deixaste de ser o ser sexual que eu conheci antes. Claro. É um bocado, podemos ver das duas formas, podemos ver da forma, ok, vou fugir com o rabo à seringa, então agora já me livrei, ou eu vou estar aqui independentemente da tua funcionalidade sexual. Pode ser a mensagem subliminar. Pode ser dizer, eu vou estar aqui para termos sexo de outra forma. Claro. Ou seja, porque às vezes a intencionalidade, sendo até boa, vou continuar aqui, vamos fazer outras coisas. Não, é também vamos continuar a fazer isto, apenas vamos mudar a forma como fazemos. Claro. Eu vou continuar a estar aqui a acompanhar-te, a tomar as tuas dores, a estar ao teu lado, independentemente da tua expressão sexual ser só no teu pênis ou ser no resto do teu corpo. Eu estou aqui ao teu lado. Sem dúvida alguma, já se passou aqui o nosso tempo, isto passa à hora, que eu digo, as conversas são mesmo assim, e quando são interessantes passam num instantinho. Resta-me agradecer mais uma vez aos três pela presença numa sala privada e até um próximo programa. Obrigada.